amores, sejam bem-vindos à nossa aula de ciências. Vamos iniciar com a nossa correção da atividade que ficou pendente, que é sobre as plantas, né? Nossa continuação sobre o assunto de plantas. A gente viu ali a atividade da página 121 à página 124. Então, indo aqui, né, para a página 121, nós vemos aqui na primeira questão pedindo para responder, né, os seguintes itens. No item A, pergunta o seguinte: por que a relação das plantas com o meio ambiente é muito restrita? Porque as plantas não possuem os sentidos presentes nos animais, né? No caso, as plantas só estabelecem a relação com o meio ambiente através da respiração, certo? E da absorção de substâncias do solo, né? Diferente dos animais que podem caminhar, né? Então, eles têm outro tipo de relação com o meio ambiente, tá? Sobre a letra B, pergunta, né, o que é fototropismo, né? E nós vimos lá no conteúdo que fototropismo é a reação, no caso a recepção pelas plantas, né, da luminosidade do ambiente. Então é como a planta recebe a luminosidade do ambiente, chamado de fototropismo, tá? C, como sabemos que as plantas conseguem procurar água, né? Sabemos porque elas direcionam sua raiz aos locais onde há mais água, né? Então, nós sabemos que a planta, ela tira a água do solo através das raízes, certo? Na 2, pede para separar as palavras de acordo com o seu grupo, certo? Então, nós temos aqui várias plantas, né? E aqui nós temos o grupo das plantas venenosas e aqui o grupo das plantas que servem como remédio. Então, ó, das plantas venenosas nós temos urtiga, comigo ninguém pode, avelós e espirradeira. Já nas plantas que podemos fazer remédio, né, nós temos hortelã, boldo, erva doce, cidreira e eucalipto, tá? Todas essas plantas aqui foram retiradas desse quadro roxo, tá? Então, você só vai separar, colocar aqui as venenosas e aqui as que servem como remédio, tá? Se você já fez, a gente passa ali para a nossa próxima página, né, a terceira questão, que diz o seguinte: escreva o nome das plantas que estão em extinção. Então, como nós vimos, quais são as plantas que nós vimos que estão em extinção? Palmeira, pinheiro do Pará, sorriso de Maria, pau-brasil, rabo de galo, tá? 4. Por que as plantas expandem suas folhas e flores durante o dia? Elas expandem por causa da luz do sol, tá? Para captar a luz do sol. 5. Em que período do dia elas se contraem, né? Elas se fecham, elas se contraem durante a noite, tá? Porque não tem luz do sol para elas captarem. 6. Porque devemos respeitar e valorizar os ambientes nos quais encontramos espécies de plantas. É para favorecer o equilíbrio ecológico e garantir a sobrevivência dos outros seres vivos, tá? Na nossa sétima questão, de acordo com o que foi estudado, escreva como as plantas a seguir se adaptam ao ambiente que vivem. Aqui nós temos, gente, um cacto, tá? Nós vimos que o cacto, ele sobrevive, né, a longos períodos de seca, porque eles acumulam água no seu caule, tá? Já aqui nós temos algas, né, um tipo de planta aquática, né? E aqui nós vimos que as algas, elas normalmente não têm a necessidade de apoio, né? E essa é uma das características que favorece a sua sobrevivência nesse ambiente, tá bom? Se você já fez, tá? A gente pode prosseguir para a nossa próxima página. Aqui na questão 6, né? 8, que pede para copiar apenas as informações verdadeiras. Então, nós temos aqui a primeira informação que diz: os frutos podem ser consumidos como alimento. Isso é verdade. Então, você vai reescrever essa frase aqui. B. Todas as flores podem servir de alimento. Isso é uma mentira. Então, você não vai escrever a frase da letra B, tá? C. As folhas produzem alimento para a planta viver. Isso é verdade, né? Então, você vai escrever essa frase aqui, a frase C, na linha de baixo. E a D diz: jasmim, rosa e violeta são utilizadas na fabricação de perfume. Isso também é verdade. Então, você vai escrever a frase da letra D aqui embaixo, tá bom? 9. Pede para observar a cena e explicar como se dá a relação das plantas, né,
com os animais. Aqui nós vemos, né, que as plantas aqui estão servindo de alimento para os animais. Então, a relação entre as plantas e os animais é de sobrevivência. No caso, os animais se alimentam, né, das plantas. Muitos animais se alimentam das plantas, né? Aí você vai escrever com as suas palavras, né, o que está aqui detalhando nessa cena, né, a respeito dessa relação dos animais com as plantas, que é como eu falei, a relação, né, mais próxima dos animais com as plantas é de utilizar as plantas como alimento, tá? Prosseguindo, nós temos aqui, né, na página 124, a questão 10, pedindo para encontrar no diagrama as palavras que correspondem às questões abaixo. Depois, escreva-as nos espaços abaixo. Então, vamos lá. Primeiramente, você vai responder aqui, depois você vai procurar. Na A, diz o seguinte: recurso natural do qual dependemos muito são as plantas. Então, você vem aqui no diagrama e procura plantas, tá? Então, bem aqui, ó, tem plantas, certo? B, no que os vegetais são importantes em nossa vida, né? Eles são importantes na alimentação, na indústria e na medicação. Então, você vai procurar esses dois, tá? Aqui nós encontramos alimentação, ó. Aqui, medicação, tá? E aqui, indústria, certo? C, o que pode causar o desequilíbrio ecológico, o que pode causar a devastação florestal, tá? Então, você vai procurar devastação florestal, tem bem aqui, ó, de uma ponta a outra, devastação florestal. Na D, né, tá perguntando o que impede a ação danosa, né, do homem em relação às plantas, né, a ação danificadora em relação às plantas. É a reserva ecológica, né, então tá bem aqui embaixo, ó, na última linha, reserva ecológica. E por último, letra E, diz: palmito, pau-brasil e pinheiro são exemplos de plantas o quê? Plantas em extinção, né? Então você vai procurar aqui, ó, em extinção e vai circular, certo? Você pode pausar aí para dar uma olhada onde está cada palavrinha no diagrama. Se você já fez, a gente passa para as nossas próximas páginas, né, de correção, que no caso é a página 129 e 130. Na página 129, a gente tem aqui, ó, pedindo para relacionar a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, nós temos aqui a primeira coluna. Número 1 é rizomas, número 2 tubérculos, número 3 brotos. Então, aqui na primeira afirmativa diz: são plantas em miniaturas produzidas pela planta mãe. Elas são o quê? Brotos, né? Então, aqui brotos é o número 3, você vai colocar o número 3 aqui. Aqui diz: caules que crescem horizontalmente embaixo da terra. Gente, eles são o quê? São rizomas, tá? Então, aqui número 1, rizoma, você vai colocar o número 1 aqui. E por último, ó, caules que acumulam reservas de alimento. Elas são o quê? Tubérculos. Então, aqui você vai colocar 2, tá? Na segunda questão, tá pedindo para observar a imagem, né? E responder, tá? Aqui tá pedindo para você dizer, né? Olha, letra A: complete os espaços com o nome das partes das plantas. Depois, circule o local onde são produzidas as células reprodutivas masculinas. E por último, marque um X no local onde as células reprodutivas femininas são produzidas. Então, primeiramente, você vai colocar o nome, né, de cada um. Esse aqui, o 1, gente, né, que é isso aqui, é o pistilo. Aqui o 2, né, são as pétalas, tá? 3, né, que é esse bem aqui, é o orvário. 4, né, que é dentro do orvário, nós temos o óvulo. E 5, né, que são essas pontinhas que saem do pistilo, são os estames, tá? Se escreve estame. E aí tá pedindo para circular a célula reprodutiva masculina, né, no caso são estame, você vai circular aqui. E tá pedindo para marcar um X na célula reprodutiva feminina, né, no caso aqui é o óvulo e o ovário, então você marca um X bem aqui, certo? Prosseguindo, nós temos aqui a nossa próxima página, né, e última, página 130, que pede para circular as frases cujas afirmativas estão corretas, tá? Então, aqui na letra A diz: logo após a polinização, ocorre a fecundação. Isso é verdade, então você vai circular letra A. B, a abobeira só tem flores fêmeas. Mentira, né? Ela tem flores fêmeas e tem flores machos, então você não vai circular B. C, a reprodução assexuada é também chamada de reprodução vegetativa. Isso é verdade, tá? Então, você vai marcar, você vai, no caso, circular a letra C. D, as avencas são plantas completas e dão lindas flores. Mentira, então você não vai circular, tá?
E letra E, de um tubérculo de batata não surgem folhas nem flores. Mentira, nós vemos que surgem sim. Então, você não vai circular. Você só vai circular a letra A e letra C, tá? 4. Descubra os nomes de algumas plantas e explique o que elas têm em comum. Então, nós temos aqui, tá tudo embaralhado, você vai, né, desembaralhar. Aqui nós temos avencas, no segundo musgo e no terceiro samambaias, tá? O que elas têm em comum? Elas não têm flores, nem frutos, nem sementes e se reproduzem através de células chamadas de esporos, tá? É isso que elas têm em comum. Na 5 tá pedindo para observar a imagem e pesquisar, né? Pesquisar e escrever o que caracteriza cada planta de acordo com a sua reprodução. Então, aqui nós temos, olha, uma macieira, tá? Nessa primeira imagem. E a macieira, ela possui flores, né? Onde se localiza a célula reprodutora feminina e masculina, tá? A bananeira, né? A bananeira, ela é um rizoma que cresce horizontalmente, né? E quando ela se rompe, ela dá uma nova planta, tá? E aqui nós temos um pinheiro, que o pinheiro, ele tem flor, ele não tem flores e também não tem frutos, e ele se reproduz através de sementes, tá? Você pode pausar para conferir, né? Se você já fez tudo corretinho, a gente vai agora entrar no nosso próximo conteúdo, né? O conteúdo novo, que é sobre animais, tá? Então, nós vamos ver aqui na página 131, né? Começando ali o conteúdo. E aqui diz o seguinte, né? Que os animais são seres vivos, né? Por isso são são formados por células que desempenham funções vitais. Existem inúmeras espécies de animais no planeta. Para estudá-las, é preciso agrupar as que apresentam as mesmas características. Assim, alguns critérios de classificação são observados para determinar a qual grupo uma espécie pertence. Então, esses critérios, né, de classificação é o habitat, né? No caso, podemos dizer que existem animais que vivem na terra, animais que vivem na água, animais que vivem no ar, né? No ambiente natural, podemos encontrar inúmeras espécies de animais, né, como cobras, pássaros, insetos, roedores, esquilos, sapos, entre outros, né? Esses seres vivos estão adaptados às condições no ambiente, como a luz, alimento, abrigo e água, tá? Para melhor estudar as várias espécies de animais, devemos considerar alguns critérios para determinar a qual grupo, né, uma espécie pertence. No caso, o que nós vamos considerar? Vamos considerar o habitat, né, que é onde ele mora, a alimentação, né, o que esse animal come, a locomoção, como ele se locomove, se ele nada, se ele anda em 2 patas, se ele anda em 4 patas, se ele voa, entre outras, né, características a serem analisadas, tá? Aqui fala que de acordo com a convivência com o homem, né, podemos classificar os animais em domésticos, né, que é quando eles são acostumados a viver perto das pessoas, ou seja, são criados pelo homem, né, como animais de estimação. A gente tem um exemplo, um gatinho, um cachorro, né, um galo. Eles devem ser bem tratados e receber cuidados específicos, pois podem transmitir doenças para o homem, tá? No caso, nós temos também os silvestres, né, que são aqueles que vivem afastados do homem, né? Dificilmente eles aparecem nas cidades. No entanto, encontramos algumas espécies em zoológicos onde devem ser bem tratados também. Nós temos como exemplo aqui, né? O papagaio, né? A tartaruga, o sagui, que a gente chama de sonho, certo? São exemplos de animais silvestres. Muitos animais silvestres foram tirados da natureza e reagem à presença do ser humano. Por isso, têm dificuldades para crescer e se reproduzir em cativeiro, né? Tem muitos animais silvestres que acabam sendo retirados de seu habitat natural, né? E por conta disso, eles têm dificuldade para se reproduzir. Muitos desses acabam chegando, né, à extinção, certo? Aqui nós estamos falando sobre os animais vertebrados. Vamos entender o que é isso, ó. Os vertebrados são os animais que possuem coluna vertebral e um esqueleto interno, né, formado por ossos e ou cartilagens. Exemplo, galinha, macaco, peixe, sapo e o próprio ser humano, né? Os vertebrados têm características diferentes e podem ser divididos em 5 grupos. Tem os mamíferos, as aves, os répteis, anfíbios e peixes, tá? Veja alguns exemplos, né, aqui de vertebrados. Nós temos aqui o ser humano, né, tem coluna vertebral. Nós temos o peixe também, ó, que ele tem vértebra, ó, ele tem a coluna vertebral, né, tem os ossos, enfim. E aqui tem falando um pouco mais, ó, dizendo que o ser humano
são animais vertebrados, né? Podemos perceber a coluna vertebral em nosso corpo quando passamos a mão no meio das costas, né? Faça essa experiência. Então, se você fizer isso agora, né? Passar a mão ali no meio das suas costas, geralmente aquela parte mais funda, né? Das costas, você vai sentir uma linha, certo? Aquela linha ali é a coluna vertebral, tá bom? Falando aqui sobre a classificação dos animais vertebrados, né, naqueles 5 grupos que acabamos de mencionar, nós temos aqui os mamíferos, né? Os mamíferos são os animais vertebrados e respiram pelos pulmões. Geralmente, tem o corpo coberto de pelos e possuem glândulas mamárias para que os filhotes mamem quando pequenos, além das glândulas sudoríparas, né, que produzem suor. As glândulas sebáceas, né, que produzem a oleosidade da pele e que envolve os pelos, tá? Já as aves, né, as aves são os animais vertebrados que possuem o corpo coberto por penas e em sua maioria voam, tá? São animais bípedes, ou seja, eles têm 2 perninhas somente, né? 2 perninhas e tem as 2 asas. Não possuem boca, né, nem dentes. O que eles têm geralmente são bicos e eles respiram pelos pulmões. Tem os répteis, né? Os répteis são animais vertebrados que geralmente vivem na terra e rastejam. Os répteis são ovíparos, né? Ou seja, eles põem ovos. Tem o corpo revestido, né, por escamas, carapaças ou placas duras, né? No caso da tartaruga, ela tem uma carapaça, né? Aqui diz que essas placas duras são compostas, né, de queratina e a mesma, né, proteína presente nas nossas unhas, tá? Pelos, cabelos e nas penas de aves. Nós temos aqui como exemplos de réptil jacaré, lagartixa, tartaruga, né? Os répteis eles vivem na terra, mas muito também habitam o ambiente aquático. Sua respiração é feita através dos pulmões, porém põe ovos, né, em locais secos, escondendo-os na terra, que os aquece. Alguns põem ovos em locais rochosos, né, por serem locais quentes, tá bom? E nós temos aqui os anfíbios, né? Os anfíbios são animais vertebrados ovíparos, né? Ou seja, põem ovos também, pois nascem a maioria deles de ovos colocados na água. Quando são filhotes, vivem na água e respiram por meio de brânquias. Depois de alguns dias de nascido, inicia-se uma transformação chamada de metamorfose. O corpo muda, perdendo a cauda e os membros se desenvolvem, né? No caso, cria perninhas, né? Tornando-se adulto e passam a viver na terra e a respirar pelos pulmões e pela pele. Os anfíbios mais conhecidos são os sapos, as rãs e as pererecas, tá? Temos aqui sobre peixes, né? Nossa quinta classificação. Os peixes são animais vertebrados também, só que são aquáticos, né? Que se movimentam por meio de nadadeiras. Não tem pulmões, tá? Eles respiram pelas brânquias ou guelras. Em geral, os peixes têm o corpo coberto de escamas. A maioria dos peixes são ovíparos, né? Põe ovos. A maioria, nem todos, certo? Mas há espécies ovovivíparas, né? Que se desenvolve em um ovo, né, que eclode ainda dentro do corpo da fêmea, né? Então, alguns põem ovos, né, põem o ovo para fora, o ovo ele é fora da fêmea, né, que o filhote desenvolve ali dentro daquele ovo e nasce, mas em alguns peixes, né, o ovo ele fica dentro da fêmea, né, e é lá que esse ovo, né, ele se desenvolve, né, e o filhote se desenvolve dentro da própria mãe, tá? Aqui nós temos as partes do peixe, que eu vou até aproximar para vocês. Nós temos aqui, ó, a nadadeira caudal, que é a nadadeira que fica na cauda. Temos as nadadeiras, né, que são essas que ficam laterais, certo? Nós temos o opérculo, certo? Que é o que cobre a brânquia, que é essa parte aqui do peixe, ele cobre a brânquia, né? Responsável pela respiração, certo? Os peixes podem viver na água doce, né? No caso, rios e lagos, ou na água salgada, que é o mar. A carne dos peixes é utilizada na alimentação e o óleo na medicina. Exemplo, óleo de fígado de bacalhau, né? É muito usado na medicina, né? Para produção de remédio, tá bom? E
A partir disso, vocês vão fazer atividade, né, sobre animais, da página 136 à página 138, certo? Então, meus amores, espero que tenham gostado, tá? Um beijo, se cuidem e até a próxima aula.